da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul, e muitos falaram em legados como as comidas, né, que foram citadas aqui, polenta, os molhos, pão frito e assado, biscoitos, as massas, as taiadelas, e também toda a característica do povo italiano, dos imigrantes, né? Perseverantes, desbravadores. A Anair conversa conosco, o Getúlio, a Silvana também fala da polenta brustolada na chapa, chimia de figo feita no tacho, no fogo. Enfim, a gente agradece a todos os italianos, os descendentes que estão nos mandando. O Nilo nos mandou a imagem do Nespoli, que antigamente todas as famílias italianas tinham. O Bob Mossi nos mandou um áudio assim todo no talhão, que eu vou ter que pedir ajuda. Mas hoje eu estou, digamos assim, com muita ajuda aqui no talhão, porque eu recebo dois conhecedores estudiosos, digamos assim. Um deles vocês escutam todos os domingos no Esvelhar-se, Nó Desmentegar-se, o Amarildo Benetti. Um bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Ale. Frei Arlindo. Todos os que estão sintonizados nesta manhã, né, aliás, todas as manhãs, né, com a programação, e em especial quelli che a domenica de mattina ascoltano insieme sempre i nostri nonni, genitori, tutti la gente giovane anche, che piace sempre ricordare un pochettino della nostra storia, collezionate storie, proverbi, ricordi che noi altri le menzioniamo qua domenica de mattina sul programma Svegliarsi e No Desmentegarsi. Allora è un piacere essere insieme in questa mattina. A gente que agradece, também um bom dia para o Frei Arlindo Itacir Batistel aqui conosco. Um bom dia para vocês e todos os ouvintes da Rádio Veranense, um bom dia. Então vamos começar falando sobre esta data, a data do 20 de maio, Amarildo, que representa esses 150 anos da imigração italiana no estado. Prima di tutto mi capitaria de farvi a pergunta a Walter, che sei più giovane. O que para vocês representa esses 150 anos? Eu acho que o começo de uma história de muito trabalho. Ale. Acho que eu vou com a Dani também. Falávamos antes da perseverança, né, do italiano que chegou aqui, que teve que trabalhar muito, trabalhar duro, né, para conquistar as coisas. Acho que é uma representatividade que faz sentido a gente falar. Isso é o que hoje nós temos em voga quando é feita a pergunta. O que representa a história? Nós temos sempre o que vem, o sofrimento, a dor, a separação, né? Mas hoje é uma data que nós nos encontramos aqui em função dessa data, nesta manhã, que nós estamos comemorando 150 anos, sesquicentenário, um jubileu. Então, 150 anos é um momento, sobretudo, de festejamento, fazermos festa, mas também é um momento de reflexão. Nós precisamos lembrar alguns pontos, ou seja, primeiro a história, que hoje é comemorada, esses 150 anos. Nós precisamos recontar esta história, que ela se iniciou neste dia, que foi o marco. Antes nós tínhamos outros italianos, mas este foi o marco. 20 de maio de 1875, que foi a chegada dos primeiros 110 milaneses, né, na cidade, hoje Nova Milano. Então, este é o momento, este é o marco, este é o tema central que nós estamos comemorando. Nós temos que lembrar também o legado cultural, né? Tudo aquilo que nós recebemos dentro do nosso estado, que nós encontramos nas festas, na nossa cozinha, como foi mencionado há pouco, a música, a dança. Nós precisamos celebrar isso, esses eventos culturais, festivais de música, de gastronomia, que eles são sempre organizados e que estão presentes em toda a nossa região. Nós precisamos lembrar também nesta data a contribuição desses 150 anos desses imigrantes italianos para a agricultura e para a economia, né, aqui do nosso Rio Grande do Sul. Nós precisamos lembrar que foi o quanto contribuíram
para o engrandecimento, para o desenvolvimento da agricultura. E nós aqui, principalmente, não podemos deixar de passar em branco a cultura da uva, da parreira, a fabricação dos vinhos, né? Que hoje a nossa Serra Gaúcha, o nosso Rio Grande do Sul, ele é levado para outros lugares, né? Para o Brasil inteiro, para outras nações, mas que se leva em conta a importância dessa parte vitivinícola, né? Que os nossos primeiros imigrantes eles começaram aqui. E nós temos, assim, também outras exposições que nós temos aqui em toda a nossa região, né, de eventos culturais e que há necessidade de lembrarmos. E também um momento, assim, que também não pode deixar de ser percebido, é toda essa mudança, quando a gente fala primeiro em reflexão, toda essa mudança que está ocorrendo para a manutenção das tradições italianas frente a todas essas mudanças que estão ocorrendo. Então, esse também é um momento de pensarmos. E o Frei Arlindo, inclusive, tem muitas publicações realizadas e não sei se ele tem em memória quantas entrevistas ele já realizou com imigrantes de italianos para conhecer um pouco mais dessa história. Pois então, o Amarildo está falando do resultado da imigração. E eu gosto de estudar o início que foi danado. E, sobretudo, para mostrar a evolução. Só para dizer uma coisa. Quando eles chegaram aqui, havia só pinheiros. E para derrubar um pinheiro demorava até meio-dia. Para fazer o quê? Para fazer roça, para depois plantar milho em vez de comer o pinhão, que era muito mais fácil, né? E então, aquilo era uma coisa necessária, necessaríssima. Hoje, veja a evolução. Se você corta um pinheiro, vai para a cadeia, é crime. Como é que nós vamos entender essa situação, né? O que eram valores básicos, fundamentais, hoje estão sendo negligenciados. Naquela época, o que é que fez eles enfrentarem o mato, as selvas, as onças, etc., foi a fé e a caridade de se ajudar uns com os outros. E atualmente isso quase não existe mais. Eu gosto de ver a evolução, como é que aconteceu, para justamente refletir, né? Olhando o passado, nós podemos melhorar o presente e fazer um futuro melhor. Isso da fé que foi colocado também, além de todo esse legado, algumas características mencionadas aí, como a agricultura, como a fabricação do próprio vinho, né? O cultivo da uva, a fé que foi, enfim, eles vieram com imagens, eles vieram para cá com já imagens de santos e foram iniciando a construção de capitéis, capelas, enfim. E depois foi algo básico para eles. Porque quando eles partiram de lá, partiram rezando o terço. Rezavam o terço no navio com fé. E quando se viram no meio do mato, sem casa, sem ferramentas, sem panelas, com pouca comida, porque deram muita pouca comida, eles diziam assim, bom, se Nossa Senhora, se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar a possibilidade de enfrentar. Isso era uma força para eles não desistirem, para eles não pararem no tempo. Essa data de 20 de maio de 1875, acredito que é o tema central, né, da festa, desta data. Então, nós precisamos lembrar e até trazer para os nossos ouvintes, né, o que ocorreu, por que desta data, né? Então, a Itália, ela vinha sofrendo, ela tinha muita dificuldade, né, Frei? Até 1870, quando realmente foi feita a unificação da Itália. Então, até lá, o senhor lembra como era, porque o senhor colocou também dentro daquele livro Polenta e Liberdade, o senhor teve uma possibilidade de trabalhar com esse momento. Então, vamos lembrar. Certo. Então, assim, o meu pai dizia assim, olha, vocês são luxentos, faça a conta de nós ser luxento lá na roça. A gente comia polenta, salame, queijo, e não tinha um centavinho no bolso. Dizia que vocês tinham que ir lá na Itália para ver o que era fome, né? E eu fiquei com essa ideia. Quando eu voltei lá para a Itália, que eu vi de onde os nossos vieram,
E nós olhamos aqui paredões mais altos do que o Monte Claro, que 10 vezes mais alto, com casas de pedra. E depois ainda pura pedra e fazer sair daí o sustento. E ainda ficar 6 meses debaixo de neve. Aí eu entendi num instante o que o meu pai dizia, como era passar fome lá na Itália. E além disso, havia as guerras, né? Que estavam sempre em guerra. Então, quando eles compravam um burrico, compravam uma vaca, uma galinha, uma coisa assim, vinha a revolução, a guerra, comia tudo, então ficavam sem nada. Os homens iam para a guerra e morriam, os jovens iam para a guerra, em casa ficavam as mulheres, e não tinha futuro, não tinha emprego, não tinha nada. E quella è anche una delle robe che fa con che le famiglie. Immaginate una mamma perché slevare un fiol, in quel punto già era la ora o poderia essere copar o mandar copar gente. Que l'Urighe ammia questa qualità. E outra coisa, né? Quando você cria um filho, com 17, 18 anos, que ele começava a produzir, ia na guerra para destruir e matar. Então esse era o contexto que a Itália estava vivendo naquele momento. Aonde eles não acreditavam nas autoridades. Em quem que eles acreditavam? No pároco, na igreja. Eles tinham uma sólida formação religiosa. E ali eles aconselharam ou era morrer de fome ou estavam oferecendo aqui no Brasil essa possibilidade de receber 30, 40, 50 hectares de terra. E allora, guarda sol, vedersi deliberarsi dei signori Paroni, che i tenia là come schiavi de lavoro e delle proprie idee, porque para votar, a pessoa tinha que comprar o direito. E eles não tinham nem dinheiro para viver. Como iam ter dinheiro para fazer o título de eleitor, para ter o direito ao voto? Cosita nell'immigrare, no? E se liberea delle guerre, della carestia, del mangiare e anche della schiavitù dei signori Paroni delle terre e delle case. Eles trabalhavam em afito. Era produção, e produção para o dono da terra, né? Então tinha aquele provérbio que dizia: formaio no guintaio, butiro non guintiro, puina pochetina, scolo fin al colo e latte fin alle culate. O que significa latte fin alle culate? Apenas carregar os baldes de leite. No momento que você carregava os baldes de leite, eles chegavam até as pernas, as coxas. Isso significava latte fin alle culate. Não chegava na boca, né? Não chegava na boca. E a boca, eles recebiam alguma coisa. Então, em soma, unir tutti che misteri lì, e era la fede, la speranza e la fiducia, no, con la volontà di essere paruni e una vita meglio. In vero, acreditar, no, que eles mesmos tivessem condições de sucesso, né, em onde a pessoa, a família. E assim nós chegamos no dia, para esses milaneses, para esse marco, nós chegamos no ano de 1875, quando chegou a ordem para essa família dos primeiros milaneses, 110 pessoas poderem se deslocar para o porto para poder fazer o embarque para o Brasil. Então chegamos no momento o contexto desses primeiros que chegaram aqui em Nova Milano, que depois, a seguir, a gente vai conversar mais um pouco. Eu acredito que nós podemos daí, para sintetizar tudo isso que falamos, e também para abrirmos um espaço para logo depois nós irmos conversando, né, Frei Arlindo? Vamos ouvir o hino da imigração, né? Esse hino foi criado
quem canta para nós é o grupo Ricordi, que é o hino da imigração italiana. É uma bela música, uma bela letra, vamos ouvi-la. Bravi migranti, un nomenaio a tutti italiani, a tutti quanti, bravi migranti, a festeggiare i 150 anni. Nella partenza una grande nostalgia, addio la scuola, addio Cesetta mia, addio amici, mai più se vedremo, ma in paradiso onde se troveremo. A tutti quanti, bravi migranti, un nomenaio a tutti italiani, a tutti quanti, bravi migranti, a festeggiare i 150 anni. Fino a Genova il faticoso viaggio, nell'ansietà di trovare il bastimento, con tanta fede, preghiere e coraggio, per supportare tutto quel soffrimento. A tutti quanti, bravi migranti, un nomenaio a tutti italiani, a tutti quanti, bravi migranti, a festeggiare i 150 anni. Quanti migranti partendo d'Italia, con tanti sogni del nuovo mondo, ma crudelmente in mezzo alla battaglia, stai seppelliti del mar profondo. A tutti quanti, bravi migranti, un nomenaio a tutti italiani, a tutti quanti, bravi migranti, a festeggiare i 150 anni. Struziati con tanti lavori, irrigati con lacrime e pianti, alla notte quietava i dolori, ritornando all'Italia con suoi canti. A tutti quanti, bravi migranti, un nomenaio a tutti italiani. 9h53, intervalo, notícias da hora e depois falaremos mais sobre os 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. Tua Rádio Veranense, 107.5 FM. A rádio do teu tempo. Líder Pneus, o seu mais novo auto center. Mecânica, troca de óleo, baterias, pneus novos, balanceamento e geometria 3D, com equipamentos importados. Líder Pneus, cuidado que seu carro merece. Vem pra Líder Pneus, PR 470, ao lado do restaurante Giratório. Venha você também conhecer Líder Pneus. Na hora de escolher as roupas íntimas, o lugar é Gisela Lingerie. Não tem erro. Conjuntos de lingeries, calcinhas, sutiãs, cuecas, pijamas, tamanhos plus size e muito mais para você. A Gisela Lingerie possui fabricação própria em lycra, cotton e algodão. Gisela Lingerie, junto com você em todos os momentos. O Dr. Fernando Ranguetti, otorrinolaringologista, agora atende na clínica Nossa Senhora de Lourdes, oferecendo serviços de atendimento a adultos e crianças com doenças respiratórias agudas em horários estendidos, tratamento clínico e cirúrgico das doenças dos ouvidos, nariz e garganta, cirurgia plástica do nariz, orelhas, pálpebras e tratamentos estéticos faciais associados. Agende sua consulta pelos fones 3441-9500 ou WhatsApp 99622-9595. Olá,
Sou a doutora Nicole Marcon, da Oral Unique Veranópolis. Com a Oral Unique, você garante o melhor em implantes dentários e liberdade para sorrir em qualquer lugar sem constrangimento. Agende logo sua avaliação pelo fone 21460474 ou pelo WhatsApp 992645650. Estamos te esperando. Sabe por que o Gran-Pé é o preferido da dona de casa? Porque tem qualidade, tem promoções especiais, tem o maior hortifruti da região, padaria, açougue com cortes especiais e tem mais, cafeteria com espaço kids. Fazendo o seu rancho, as compras são entregues em sua casa. Gran-Pé tem tudo para o seu dia ser mais completo. Na Marechal Deodoro, em Veranópolis. O inverno está chegando e a Arte Sonhos preparou toda a linha de edredons, mantas, cobre-leitos, lençóis de soft e muito mais. Tudo com a qualidade e as condições de pagamento que só quem fabrica pode oferecer. Arte Sonhos, na Júlio de Castilhos, em Veranópolis. Terça-feira da padaria no Supermercado Sacete. Pão cacetinho só R$ 8,99 ao quilo. Leite Santa Clara 1 litro R$ 13,99 no clube. Requeijão Piá 180 gramas R$ 6,59. Pão de queijo R$ 13,79 a cada 100 gramas. Pizza caseira R$ 4,69 a cada 100 gramas. Achocolatado Nescau 550 gramas só R$ 9,90. Sucrilhos Kellogg's 240 gramas R$ 9,99. Supermercado Sacete, na 470 em Veranópolis. Procura apartamentos de 3 dormitórios? A Comioto Construções tem opções no bairro Vemaçã, Centro, Palugana, Renovação e Santo Antônio. E nesta semana temos ofertas incríveis a partir de R$ 269.900. É isso mesmo, apartamento de 3 dormitórios com box e garagem a partir de R$ 269.900, direto com a construtora. Agende sua consultoria hoje mesmo pelo fone 991-920927. Serrana Consórcios. Aqui você realiza o sonho do carro novo ou usado sem taxas de juros. E mais do que isso, você investe suas economias para realizar seus projetos com a força de quem compra à vista. Tudo com a segurança de uma empresa especialista em consórcios há mais de 4 décadas. Site www.serranaconsórcios.com.br. Serrana Consórcios, unindo sonhos a grandes investimentos. Fone 3441-1281. Vivemos de informação e prestação de serviço. Você ouve aqui na tua rádio. Veranense 107.5 FM. Tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede. A escolha de cada óculos mostra sua personalidade. Clássico, criativo, delicado, moderno, ousado. Qual o seu modelo de óculos favorito? Na Ótica Lincoln, um dos modelos é para chamar de seu. Cuidar da saúde ocular é essencial na era digital. Passamos cada vez mais tempo em frente às telas de celulares e computadores, o que pode causar fadiga ocular e outros desconfortos. Ótica Lincoln, o endereço da boa visão, no centro de Veranópolis. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Atenção! Está buscando uma excelente oportunidade de investir em imóveis? A Voelma Construtora anuncia o lançamento do edifício Vila Flora, que oferece apartamentos de 1 e 2 dormitórios, localizado na parte alta da cidade, ao lado da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Não perca a chance de adquirir seu imóvel na planta e desfrutar das vantagens que isso proporciona. O Vila Flora não é apenas um empreendimento, é uma grande oportunidade de investimento. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99694-0204.
A Livraria Reúna é o melhor lugar para suas compras o ano todo. Estoque atual e os últimos lançamentos em material escolar, material para artesanato, escritório, cadernos, mochilas, estojos, impressões e cópias, sempre com ótimas promoções. Livraria Reúna sempre tem o melhor para você. Em Veranópolis, telefone 3441-5747. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. 10 horas. Notícias da hora. Oferecimento Banrisul. Crédito consignado CLT. Contrate no app Banrisul. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou operação hoje para investigar o atacante Enio, do Juventude, e outras pessoas suspeitas de envolvimento em casos de manipulação de resultados para apostas. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, foram cumpridos 2 mandados de busca, um na casa do atleta e outro no estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador. Em nota oficial, o Juventude informou ter tomado conhecimento da operação do GAECO e que colaborou fornecendo os acessos necessários para a ação, tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do clube. De acordo com o Ministério Público, a operação atendeu a um pedido da CBF para obter mais provas sobre distorções em apostas que prejudicaram centenas de pessoas e favoreceram algumas. Após Enio ter seu nome envolvido em um novo alerta de casas de apostas por suspeita de manipulação, o Juventude afirmou que tomaria medidas cabíveis e afastou o atleta de forma definitiva, o atacante do elenco principal. A decisão não foi oficializada pela direção, mas o atacante já ficou de fora do último jogo contra o Fluminense. Tudo parece impossível até que seja feito. Tua Rádio, presente na tua história. A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça um requerimento para acelerar a análise de uma proposta que acaba com descontos de associações na folha de aposentados e pensionistas do INSS. A aprovação do requerimento vai permitir que o texto seja votado diretamente pelo plenário da Casa. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, afirmou que apenas a urgência deverá ser apreciada pelos parlamentares nesta terça. A discussão da proposta é defendida por Mota como reação às investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que revelaram um esquema de desvios na Previdência. Os órgãos apontaram que associações e entidades desviaram dinheiro de beneficiários da Previdência a partir de cobranças mensais não autorizadas. As investigações revelaram ainda a existência de cadastros forjados pelas entidades. Segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, o prejuízo total do esquema pode chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. Notícias da hora. Oferecimento Banrisul. Crédito consignado CLT. Contrate no app Banrisul. Notícias da hora. Uma produção da Central de Conteúdo da tua rádio. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. Próxima edição, às 11 horas. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul.
Notícias da hora. Oferecimento. Livraria e Gráfica Reúna. Material escolar e para escritório. Papelaria e completa gráfica com a mais alta tecnologia. E Oral Unique implantes dentários e demais procedimentos. Oral Unique. Viva de frente. Próximo ao Portal Monumento. Supermercado Zequim. Identifica. Tua Rádio. Veranense. 107.5 FM. A rádio do teu tempo. Quem faz as compras aqui não sai mais, porque sabe tudo que a gente faz. Supermercado Zequim é pra você e sua família. A qualidade é garantida. Supermercado Zequim, sua escolha inteligente em Veranópolis, com 3 endereços para melhor atendê-lo. Lembre-se do nosso cartão Zequim para mais vantagens. E não se esqueça das promoções incríveis todos os dias. Supermercado Zequim, sempre ao seu lado. Supermercado Zequim. O Mercadão é meu estilo, precisei nem pesquisar. Pus os óculos, fiscaram, mandei fazer, eu vou levar. Aí eu vi vantagem. Preço baixo, variedade, armação de qualidade. O de sol, o de grau, tem lente boa de verdade. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Mercadão dos óculos, aqui você vê vantagem. Proteja a sua saúde e de quem você ama na Clínica de Vacinas do CVD. Junto à Clínica Nossa Senhora de Lourdes, cuidamos do que é mais importante, a saúde da sua família. A vacinação é uma das formas mais seguras e eficazes de proteger a todos contra uma série de doenças graves. E o melhor, você pode realizar a vacinação em casa. Consulte valores e disponibilidades pelo fone WhatsApp 3441-1555. Clínica CVD, Nossa Senhora de Lourdes. Tudo em um só lugar. Você tem filhos pequenos ou adolescentes e está com dificuldades de relacionamento ou em estabelecer limites? A psicóloga clínica Sara Maranho, pós-graduanda em psicologia da parentalidade, pode te ajudar a ter uma relação mais saudável e harmônica. Marque uma consulta pelo fone 54 999 18 18 39 ou siga @Sara Maranho Psi nas redes sociais para saber mais. Olá, sou a doutora Nicole Marcon, da Oral Unique Veranópolis. Com a Oral Unique, você garante o melhor em implantes dentários e liberdade para sorrir em qualquer lugar sem constrangimento. Agende logo sua avaliação pelo fone 21460474 ou pelo WhatsApp 992645650. Estamos te esperando. Centro de Pinturas, revendedor das tintas Renner na Júlia em Veranópolis, informa. Hora certa. 10h07. O Centro de Pinturas Tintas Renner está atendendo em novo endereço, na Flores da Cunha 730, em Veranópolis, com uma loja mais ampla e moderna, com tudo que você precisa na linha de pintura, na linha residencial, predial e industrial. Confira também nosso sistema tintométrico computadorizado. Centro de Pinturas Tintas Renner. Aguardamos sua visita. Nutricionista Aline Sense, CRN 2, 14.437. À disposição de todos, com foco em emagrecimento. Nutricionista Aline Sense, excelência e resultados. Atendimento na prevenção como tratamento de doenças crônicas. Agende o seu horário hoje mesmo. Nutricionista Aline Sense. Consultório na Rua Marechal Deodoro, 280, Sala 9. Edifício São Rafael, Veranópolis. Fone WhatsApp 996288810. Siga @Nutrialine Sense e saiba mais. Que tal celebrar o Mês das Mães com produtos essenciais e ofertas incríveis para cuidar de quem mais cuida? Então confira as ofertas da PP. Óleo extraordinário Elseve 100 ml por R$ 32,90. Sabonete em barra Dove com 6 unidades de 90 gramas, todos os tipos, só R$ 19,90. Ofertas válidas até 1º de junho em nossas lojas, site ou app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
Cuidar de pessoas e não de doenças foi o que sempre nos motivou. E pensando em cuidar ainda mais de você, é que a Vivere, referência em oncologia, expandiu seus serviços para a área de reumatologia. Agora, moradores de Nova Prata e região podem consultar com o reumatologista sem ter que sair da região para procurar tratamento. Agende seu atendimento pelo telefone 54-3242-7609. Vivere, mais cuidado, mais você, mais vida. Temática. O que acontece é assunto. 10h09, 17 graus a temperatura. Vamos com um pouco de música para celebrar esses 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. Siamo partiti con il nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore, e all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 è un bel mazzolino di fiori. 10h10, Amarildo, acho que essa é uma das mais tradicionais canções para celebrarmos essa data. Esse é o também considerado o hino da imigração, que ele tem, America, America, que ele tem a sua letra atribuída a Angelo Giusti. Quando ele morava em Flores da Cunha, um agricultor que no momento que ele ia para a colônia, ele escrevia a letra de outras músicas que a ele, letras de músicas que a ele são atribuídas, entelescando-lhe com o carvão, né? E depois à noite ele passava limpo e levava para o Frei Compote, que era francês, um músico que ele botava então a musicalidade, né, nas letras que ele tinha. E essa é uma música que a ele é atribuída, muito embora a musicalidade tenha sua origem num livro que foi lançado há pouco, que ele está à disposição de todos, podem baixar gratuitamente no site da Assodita, onde este livro foi feito pelo nosso Júlio Pozenato, lançado em Nova Bassano, no último encontro que teve dos radialistas, das pessoas que trabalham com o italiano, e que está disponível. Então você tem a explicação de diversas músicas, a originalidade e também as letras das músicas mais conhecidas em italiano e com as devidas partituras, né? Então ele está disponível no site da Assodita. Então, você que está nos ouvindo, você pode entrar ali no site da Assodita e ter todo esse material à disposição. Olha só, muito bacana. A gente agradece a presença do Amarildo Benetti, também do Frei Arlindo Itacir Batistel. Só antes da gente seguir, vamos agradecer todas as interações que a gente tem aqui no nosso WhatsApp. O pessoal ali comentando aqui conosco as tradições que mantém da cultura italiana. Gesticular enquanto fala, a Clarinda. O Ivo fala aqui da polenta e a fortaia como prato principal no café da manhã. O Leandro fala sobre ser pão duro, né? Uma característica italiana também. E un'altra roba, il naso longo. O nariz comprido. Que também ele atribui como uma herança italiana. O Gilmar aqui conversando conosco também, falando sobre esse caso de sucesso que foi a imigração italiana aqui no estado. O Júnior fala que tem orgulho dos imigrantes que chegaram aqui, que proporcionam a gente ser o que somos hoje, né? Se não fosse pela coragem deles. Temos também uma mensagem da Anida Clemair Mazarolo, que ela recomenda até a leitura do livro Polenta e Liberdade, do Frei Arlindo, para quem quer conhecer a realidade dos imigrantes vindos da Itália, uma obra completa da imigração.
E a Antônia também comenta sobre as belas músicas que estamos tocando, aliás, por aqui. A gente agradece os demais comentários do Nestor, a Altânia nos envia foto aqui também, a Noêmia, o Lucas Dal Ponte mandou um forte abraço para os rapazes que estão aqui conosco. Ecco. Então, hoje, 150 anos da imigração, 20 de maio de 1875. Então, vamos contar um pouco dessa história, o que representou. Então, nesse momento, como nós falávamos antes, a Itália, então, ela teve a prudência de chamar os imigrantes região por região. Por quê? Ela via que era necessário que o povo ele fosse da mesma raça, da mesma língua, que as pessoas, né, elas tivessem o mesmo passado, a mesma história, a mesma religião e os mesmos costumes. Isso tudo que nós estamos lembrando, que nós estamos falando, está no livro Ricordi della Colônia, Lembranças da Colônia, da escritora Alice Gasparin, que foi feito nos 125 anos da imigração italiana. Assim, na Itália, esses imigrantes, esses milaneses, vamos contar então agora, lembrar um pouquinho do que é retratado da história de ser Nova Milano o berço da imigração italiana. Então, esses imigrantes, conta a Alice, que eles foram no rumo ao porto de Gênova, onde estava o navio pronto para transportá-los. Então, alguns felizes por se liberar de toda aquela situação que nós falávamos antes, mas a grande maioria já era um grande crepacor, o coração rasgado, dilacerado. As famílias antes, né, elas foram com os amigos, com as famílias, na igreja, aonde eles foram rezar pela última vez, aonde eles receberam o santo batismo, fizeram a primeira comunhão, onde foram crismados e a maioria casados também nessa igreja. Então o padre, ele os despediu a todos, né, com a sua última bênção e também dava um santinho de lembrança para eles rezarem. Há necessidade de lembrar que os navios às vezes não eram feitos propositadamente, construídos para fazer o transporte de pessoas. Muitas vezes eram navios de carga. Para a viagem dessas famílias, eles colocavam junto animais para serem abatidos durante a viagem, para fornecer subsídio para alimentação. Então tem o retrato do padre Antônio Lorenzato no livro Tonelada Humana, que ele colocava que eram às vezes considerados verdadeiras pocilgas, porque tudo ali acontecia, doenças. Tem o navio Pará, onde morreram 36 crianças de sarampo. Então imaginem o que era a viagem dessas pessoas. Mas esse navio, que transportou os primeiros que vieram para Nova Milano, chegou então em Porto Alegre, onde foram recebidos numa casa rústica que ela era feita propositadamente para receber os imigrantes. E eles então descansaram, eles foram orientados a descansar e já tinha pessoas contratadas com mula, com os cargueiros, para fazerem o transporte dessas primeiras pessoas para Nova Milano. Então, assim, primeiro eles colocavam as crianças, aquelas famílias que tinham mais crianças menores, né? E depois, então, todo aquilo que eles podiam carregar, né? Que muitos eles levaram algumas coisas, alguns atreços, como se pode dizer, aquelas para umas necessidades básicas que eles iriam ter, porque sabiam que iam vir morar no meio do mato. Eles assim, então, começaram
a subida, vieram até São Sebastião do Caí, onde ali eles começaram a subir pelos montes, né? Onde que hoje nós temos a 153, que ela corta ali do lado de Farroupilha, que é aquele corte que nós chegamos até a estrada geral lá embaixo, onde que é a dupla, onde tem um entroncamento, para baixo de Nova Carlos Barbosa. Então, nessa região ali, eles foram subindo e chegaram, então, a Nova Milano, onde eles foram recebidos pela Comissão de Terras, né? E eles foram acompanhados até a um barracão que eles tinham feito. Eram algumas casas que elas estavam no meio do mato, mas ali moravam os primeiros agrimensores, o escrivão, os operários, alguns tropeiros, né, alguns ajudantes e, propriamente, tinha o barracão para abrigar esses primeiros imigrantes. Assim, é atribuída na história que as 3 primeiras famílias que chegaram nesse lugar foram Maria e Giovanni Radaelli, com 9 filhos, a Ângela e o Luigi Sperafico, com 4 filhos, e também Natalina e Stefano Crippa, que não tinham filhos. No total, foram 19 pessoas, entre crianças, adultos, que foi a primeira leva de imigrantes que chegaram no lugar. Era o dia 20 de maio de 1875 que ali se acomodaram no barracão e simplesmente eles estavam aguardando a vinda dos outros, que eram 110, que os últimos chegaram, vejam só vocês, caros ouvintes, no dia 30 de setembro de 1875, devido às dificuldades. Então, esse é o marco, esta data que simbolicamente nós estamos comemorando, que foi decretada, da chegada dos primeiros imigrantes aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o Frei Arlindo, além de toda essa questão ligada à Nova Milano, que hoje é um distrito de Farroupilha, também conversou ao longo da elaboração das suas obras com muitos imigrantes italianos também de outras regiões aqui da Serra Gaúcha, outras cidades aqui da Serra Gaúcha. Pois então, Amarildo, ele se baseia em livros, história oficial. Mas é bem provável que não foi bem essas 3 famílias aí que foram os primeiros, só que marcaram essa história oficial. Porque o Elias Giordani, que é Garibaldi, antigamente o Conde D, então eu entrevistei ele e outras pessoas daquela época em que eles eram filhos dos que vieram para cá. Foi um pouco diferente. Então eles chegaram a Montenegro, que o caminho de ir para Caxias e para Garibaldi é um pouco diferente. Um vai para a direita e outro ia para a esquerda. E os primeiros que chegaram ali disseram ir para Garibaldi. Eles achavam que... Não, Garibaldi não. Conde D, né? Conde D. Então, Conde D, Garibaldi. Conde D, hoje é Garibaldi, mas na época era Conde D. E aí eles disseram, subam lá. Eles foram a pé, carregando as caixas nas costas. E achavam que eram logo ali, e caminha, não chegavam nunca, que eram 80 quilômetros. E então as mulheres de idade e as grávidas iam devagarzinho, né? Então alguns jovens foram para frente, disseram assim, nós vamos lá onde guardar as nossas caixas, etc., vamos pegar. Mas isso demorou 2 dias para subir até Garibaldi e voltar lá embaixo. E elas tiveram que dormir no mato, no chão ali, porque pararam no caminho, que não tinham nada. E quando chegaram ali em Conde D, depois deram esse nome, né? Não tinha nada, não tinha barracão, não tinha nada. Elas arrumaram o pinheiro oco para botar as comidas lá dentro que eles tinham recebido. E o que era essa comida? Era charque, farinha e feijão, né? Para os bichos não comer de noite, então tá dentro. E dormir em algumas grutas. Aí depois eles reclamaram
Que daí então fizeram o barracão, depois então vieram os tropeiros para carregar as mulheres grávidas e as crianças, mas os primeiros que chegaram ali se lascaram em Garibaldi, não foi como o Amarildo falou, não. Bom, são duas realidades diferentes, sim, não é mentira sim. nada, são duas realidades diferentes. Uma outra abordagem que em todas as cidades nós sempre temos algo que é central. Por exemplo, hoje aqui nós na microrregião Veranópolis teve o desmembramento dos distritos, né, Cotiporã, Vila Flores, Fagundes, né? Hoje Caxias do Sul para nós também ela representa é o centro, digamos, né? Claro que nós temos Bento, temos outras cidades também com desenvolvimento grande, mas pelo marco o que ela tem de relação com Nova Milano? Então no mesmo ano, conta a história, conta também dentro do livro da Alice, é que no mesmo ano de 1875, da chegada dos primeiros imigrantes, Luiz Feijó Júnior percebeu que Nova Milano ela estava como que se fosse num canto das terras que teriam sido já preparadas para fazer a imigração. Então, junto com o governo, ele entrou em contato e imediatamente fizeram um levantamento topográfico melhor e mais apurado de toda a região. E no ano de 1875, vejam vocês, no ano de 1875, Nova Milano, que era para ser o centro da região, automaticamente viram que deveria ser transferido para Caxias, onde é hoje. Então, ali nessas ruas que nós temos hoje, ali de Caxias do Sul, que é Pinheiro Machado, Feijó Júnior, temos outras ruas assim bastante conhecidas, Mário Pés e Ernesto Alves, Marechal Floriano, né, Moreira César. Essas ruas ali foi conduzida, então, o centro da colônia de Campo dos Bugres, que era a denominação da localidade na época, e ali foi desenvolvido o surgimento de toda a potencialidade de Caxias do Sul. É interessante, é bom a gente termos também um pequeno contexto da... Há uma coisa que a gente sempre esquece e não deveria esquecer, que eram os alemães. Sim. Lá embaixo, no plano, eram alemães. E então, onde é que os tropeiros pegavam comida? Eles traziam o charque de Lagoa Vermelha e Vacaria. Então, o charque, né? Mas o feijão, a farinha de milho, essas coisas tudo, compravam lá dos alemães os tropeiros. Mas os alemães deram muita comida, roupa e etc. para esses italianos que vinham, que eles tinham dó deles, cansados, com pouca roupa e tudo, davam de presente galinhas, davam ovos, davam porquinhos, para eles começarem aqui em cima a vida no meio do mato. E por que os alemães... Tem um erro também. Diz, os alemães pegaram as terras planas, as melhores terras. Mas por que eles não subiram na serra? Por que não subiram os morros? Porque tinha os índios coroados que flechavam eles. E eles tinham outro detalhe. Quando eles sabiam, conta a história, né, Frei? Que eles sabiam que iam chegar os imigrantes italianos em um determinado momento. E eles estavam, como o senhor fala, em casas rústicas também, eles, né, estabelecidos. E eles se sentiram eufóricos quando viram os primeiros. E era a minha maneira anche tutto a moto, como se pode dizer, a senhar gestos, né? Eles se entenderam e eles ficaram também eufóricos e viram na comissão de terras a possibilidade de adentrar e subir um pouco mais. Porque eles perceberam e o medo deles eram justamente os índios e os animais ferozes, selvagens que tinha. Então, eles viram aí também a possibilidade de crescer, de melhorar de vida também, junto na subida dos italianos. Então, e no barracão? O barracão era um negócio feito de tábua rachada, coberta com tabuinhas, mas no início até com taquara e tal, era capim, não era nem tabuinhas, né? E como é que era preparada a comida? Era dentro de um panelão bem grande, né? E aí cozinhavam geralmente feijão e charque. Feijão e charque, e davam um prato para cada um. Mas que prato? De madeira, porque não tinha prato, né?
E então, ali cada um pegava um prato daquele sopão lá e acabou de outra comida. Frei, nós aqui hoje, tudo aquilo que nós recebemos hoje, o italiano ele está em diversas frentes, né? Trabalha hoje, como nós estamos falando, né? Dentro aqui do nosso estado, né? Que hoje é 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Mas a gente vê no entorno da nossa cidade os nossos avós, os bisavós, né? Toda essa herança recebida e que hoje ainda nós vemos no colono, né? A importância deles para a nossa sobrevivência. Temos trabalhos no setor industriário, terciário, mas ali no primário que ainda eles dão e nos fornecem a nossa qualidade, né, no sustento. Então, em homenagem a aos nossos avós, né, a todo esse pessoal, vamos ouvir, né, a importância e por isso a canção, la canzone dei coloni. Dez horas 31 minutos, estávamos falando aqui nos bastidores que seguiríamos por um dia inteiro falando aí de histórias e lembranças dos imigrantes italianos, mas o lado bom, Amarildo e Frei Arlindo também, é que nós temos nesse fim de semana a La Cucanha, tua rádio veranense, o próprio Esvelhar-se e Não Desmentegar-se, terá um programa especial diretamente de lá no domingo. A própria festa ela vai trazer, né, uma parte, né, daquilo que nós mencionamos, se não é na totalidade, né? Mas você tem experiência, vai ter o filó, vai ter a gastronomia, aquilo que nós comentamos, a convivência, i giughi de bodega, passar-se insieme. É uma festa que é para as crianças, os jovens, o adulto, o nono, o congraçamento. Então, até porque ela diz, chacolar, manhar e pregar. Ela ricorda questo. Mas então é sempre uma alegria a gente estar em contato com os nossos ouvintes, né? E de uma maneira bem simples, em ogni domenica de mattina ricordemos um pouquinho de toda esta história, em todo este tempo que temos o programa Svegliar-se e Não Desmentegar-se, acordar e não esquecer. Às vezes a gente tem que acordar também para os fatos que nós estamos relacionados no dia a dia. Isso ainda era a prática e o questionamento quando nós nos encontrávamos aqui nessa mesma banca com o Frei Rovílio Costa, né? Então sempre nos auxiliou e agora também com o Frei Arlindo, né? Em ogni domenica de mattina sempre que nos dá na mão para tirar avante, sempre e hoje por questões particulares o Tilo não pode estar junto, mas sempre lembrando dessa figura, né? E que é sempre prestativo, sempre também puxando num momento agora, mas quem sabe logo adiante tudo também juntos, né? A gente possamos, né, levar adiante, né, este momento, né, sobretudo de lembrança, porque é isso que o nosso coração precisa também lembrar, né, e que a gente sabe que faz parte do nosso dia a dia tudo isso. Então a todos, né, o nosso muito obrigado Dani, Ale, né, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã.
Nós estamos falando aqui que nós nem começamos a contar a história da imigração italiana ainda, né? E então, assim, ó, quem quiser conhecer mesmo a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, leia o livro Polenta e Liberdade. Daí que ele mostra como vivia lá na Itália, como eram as histórias nos navios e como foi a vida aqui no meio do mato. E depois o livro Retratos da Colônia, são 5.000 fotografias de como os nossos pais, avós faziam polenta, como moía o milho, como colhia o trigo e assim por diante. E depois Detesto a Revolução, então fala sobre a Revolução de 93. Esses livros vão estar à disposição ali na Festa da Cocanha. Então, se você quer aprofundar esse assunto da imigração italiana, aproveite, porque no Brasil não existem 3 livros que falem de uma imigração, de uma etnia como esses 3 livros aí. Então, agradeço a presença, aliás, a oportunidade que nos deram, e vamos aprofundar o conhecimento de imigração italiana, porque é uma experiência muito bonita e única. Não teve no mundo uma experiência tão bonita quanto a nossa na imigração. A gente agradece a Marildo Benetti, Frei Arlindo Itacir Batistel. A gente pôde ter uma pequena ideia do que foi a imigração italiana, mas como eles nos colocaram, eles nem começaram ainda a contar essa história, tem muita história para contar. Acompanhe o Esvelhar-se, Não Desmentegar-se no domingo. Aliás, todos os domingos o Amarildo vai retratando, recuperando toda essa história. E obrigada também a todos os ouvintes que interagiram conosco. Nós vamos para o intervalo e depois vamos falar mais sobre a programação da La Cucaia.